Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então a nossa terceira aula de Física Aplicada. De novo, lembrando, não se esqueçam, depois de ver a aula, depois de ver os slides, de preencher o questionário referente à avaliação da terceira aula. Seguinte, na aula passada nós tínhamos começado a falar sobre o trabalho. Então agora nós vamos continuar, vamos desenvolver um pouquinho mais e vamos resolver vários exemplos relacionados ao trabalho. Vamos lá então? Slide 16. Então é o seguinte, na aula passada, tá, a gente definiu o trabalho como sendo uma transferência de energia devido à aplicação de uma força. E eu tinha aqui a definição matemática do que era o trabalho. Lembra que o trabalho era o quê? Era o módulo da força. Então lembro que a força ela é um vetor, ela tem uma flechinha em cima e o vetor é uma flecha. O vetor ele tem módulo, que é o tamanho da flecha, direção e o sentido. Para a formulinha só importa qual é o módulo. Eu também tinha o vetor deslocamento, tá? O vetor deslocamento, mas só entra na formulinha qual é o módulo do deslocamento, qual é o tamanho da flecha que define o deslocamento. E o seguinte, o trabalho também depende do ângulo θ, que é o ângulo entre a minha força e o meu deslocamento. A gente vai aprender nessa aula de hoje como que eu aplico essa fórmula aqui, beleza? Antes de começar, vamos fazer algumas considerações referente ao trabalho. Então, slide 17. Considerações. Então, é o seguinte, imagine que você tenha um bloco, tá? E nesse bloco hajam diversas forças. Como na figura mostra que eu tenho agindo 4 forças. E a pergunta é o seguinte, como é que eu faço para calcular o trabalho total realizado pelas 4 forças aplicadas? Tá? Ou melhor, quando tiver diversas forças aplicadas, como é que eu resolvo o problema? Existem duas maneiras, tá? A primeira maneira é eu calcular a força resultante. Eu somo as forças e depois que eu somar as forças, eu calculo o trabalho da minha força resultante. Esse método não é tão simples. Por quê? Porque é o seguinte, a minha força é um vetor, elas são flechas. E para eu somar os vetores, eu tenho que utilizar técnicas de somas de vetores. Tá? Mas é o seguinte, existe uma segunda maneira de eu calcular o trabalho total nesse caso. O que eu faço? Eu calculo o trabalho para cada força, beleza? E depois eu somo todos os trabalhos que eu calculei anteriormente. Com isso, também obtenho o trabalho total. Beleza, galera? Outras considerações. O seguinte, primeira coisa, não se esqueçam disso. O trabalho, ele é sempre de uma força. O trabalho é sempre realizado por uma força. Ele nunca é realizado por pessoas, por objetos, por animais. Ele é sempre realizado por forças. Uma outra coisa, o trabalho realizado, ele sempre tem que ter um deslocamento. O trabalho é realizado num deslocamento. Se não deslocar o corpo, se você ficar empurrando um objeto e você não deslocar o objeto, para a física você não fez trabalho. Tá? Por mais que você tenha gastado energia tentando empurrar o objeto, se você não conseguiu movimentar ele, não deslocou ele, você não fez trabalho. Outra consideração é o seguinte, as forças e o deslocamento são grandezas vetoriais, a gente já falei isso para vocês. Então a força é um vetor, ela é uma flecha que tem módulo, direção e sentido. O deslocamento também. Mas o trabalho não, tá? O trabalho é uma grandeza escalar. As forças e deslocamentos são grandezas vetoriais, são vetores. O trabalho é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é uma grandeza que tem apenas o número, ela não tem módulo, direção e sentido, ela só tem apenas o número. Fechou? Vamos lá então para os exemplos. Slide 18, exemplo. Calcule o trabalho realizado pela força F na figura abaixo, sabendo que o módulo da força vale 100 newtons e que o módulo do deslocamento vale 10 metros. Então olha aqui, essa minha força F, ela foi aplicada nesse bloco e esse bloco estava na posição A. Ele foi deslocado para a posição B, ele sofreu um deslocamento. Tá? A força aplicada ela teve um módulo de 100 newtons e o deslocamento, né, o total do deslocamento aqui em módulo, vale 10 metros. Ele quer o trabalho realizado pela força F. Vamos resolver aqui então. Deixa eu tirar aqui do módulo da apresentação, então. Vamos voltar aqui então para o módulo PowerPoint mesmo.
tá? Que eu posso editar. Então, olha aqui. Eu já sei que a formulinha do trabalho, tá? Que pode ser a letra W ou pode ser a letra tal, tanto faz, beleza? Vale o quê? Força, módulo da força, que multiplica módulo do deslocamento, que multiplica o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Pelo enunciado, o que a gente já tem aqui? Vamos colocar aqui embaixo. Então, o trabalho W vale o quê? O que a gente já tem no enunciado? Eu já tenho o quê? O módulo da força aqui, ó. Módulo da força. Vale quanto? Vale 100 newtons. Então, no lugar do F ali, ó, eu coloco o quê? Coloco 100 newtons. Beleza? Multiplicado pelo D. Quem que é o D? É o módulo do deslocamento, que ele já deu para a gente no enunciado, que vale quanto? 10 metros. Coloco no lugar do Dzinho, coloco o que então? 10. Multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois. Olha só, a força ela tem a mesma direção e mesmo sentido que o deslocamento. Ela aponta para o mesmo lugar. Se ela aponta para o mesmo lugar, o ângulo entre os dois é zero. Eles não fazem nenhum ângulo entre eles. Eles têm a mesma direção e sentido. O ângulo entre eles é zero. Beleza? E o cosseno de 0 graus, no enunciado já diz aqui, ó, cosseno de 0 graus vale quanto? Vale 1. Então, no lugar do cosseno de θ, que é cosseno de 0, eu coloco o quê? Coloco 1. Como que fica a resposta, então? 100 que multiplica 10, que multiplica 1. 100 que multiplica 10 dá quanto? Dá 1000. 1000 que multiplica 1 dá 1000 ainda. Isso vai dar, então, o quê? 1000 unidades de trabalho, joules. 1000 joules. Esse é o trabalho realizado pela força F, nesse caso aqui. Beleza? Vamos lá. Exemplo 2, slide 19. É o mesmo enunciado, tá? Calcule o trabalho realizado pela força F na figura abaixo, sabendo que o módulo da força F vale 100 newtons. Mesma coisa. E que o módulo do deslocamento vale 10 metros. A mesma coisa. Só que o seguinte, agora a figura mudou. Por que mudou? A força antes tinha o mesmo sentido que o deslocamento. Só que agora não. A força tem sentido contrário ao deslocamento. O deslocamento aponta para a minha direita e a força aponta para a minha esquerda. Nesse caso, o bloco ele vem se deslocando, ele vem com uma velocidade já, tá? Para chegar ao ponto B, e essa força ela vai frear o objeto. Ela vai parar o objeto. Tá? Como que eu calculo o trabalho nesse caso? Pessoal, é a mesma maneira. Vou pegar aqui embaixo, tá? Vamos colocar lá. W, então, que é o meu trabalho, vai ser igual a quem? F, qual que é o módulo da força? O módulo da força, a gente já sabe que vale 100 newtons. Coloca lá, então, 100. Quanto que vale o módulo do deslocamento D? Opa, o módulo do deslocamento vale aqui, ó, vale 10 metros, está aqui. Coloco lá, então, 10 metros. Multiplicado por quem? Cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Olha aqui, se a minha força ela é aplicada para a minha esquerda e o deslocamento para a direita, quanto que vale o ângulo entre a força e o deslocamento? Como um é o contrário do outro, o ângulo entre os dois é 180 graus. E eu já sei do enunciado que cosseno de 180 graus vale quanto? Menos 1. Então, coloco no lugar do cosseno, eu coloco quem? Menos 1. Menos 1. Como que fica a resposta, então? Fica 100 que multiplica 10, que dá quanto? 1000. 1000 que multiplica menos 1 vai dar menos 1000. Menos 1000. Unidade de trabalho é joule. Deu, então, igual ao anterior. O anterior deu 1000 joules, aqui também deu 1000, só que aqui deu negativo. Por que aqui deu negativo? Olha só, quando o trabalho é negativo, quer dizer que você roubou energia do objeto, beleza? Por que isso? O objeto já tinha uma velocidade. Ele já tinha uma velocidade e estava se deslocando. O que você fez com ele? Você acabou freando ele. Se você freou ele, você roubou energia dele. Logo, o trabalho deu um trabalho negativo. Você retirou energia do sistema. Trabalho positivo, você adicionou energia para o sistema, que no caso é o objeto. Trabalho negativo, você retirou energia do objeto.
Beleza? Vamos lá então, slide 20, exemplo 3. O enunciado é o mesmo, pessoal. Calcule o trabalho realizado pela força F na figura abaixo, sabendo que o módulo da força vale 100 newtons e que o módulo do deslocamento vale 10 metros. Só que o seguinte, agora a minha força está sendo aplicada para onde? Para cima. O objeto se desloca para a direita novamente, só que você aplicou a força para cima. Tá? Quanto que vale o trabalho nesse caso aqui? Vamos lá. A formulinha mesma, trabalho vai ser igual então. Quanto que vale a força? Quanto que vale o módulo da força? Vale 100 newtons. Então repete lá, 100 newtons. Vezes módulo do deslocamento. Quanto que vale? Vale 10 metros. Então repete lá 10. Vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vamos ver aqui, vamos ver então pela figura como que fica. Olha aqui. Eu tenho um deslocamento para a minha direita e a minha força está apontando para cima. Quanto que vale o ângulo entre a flecha deslocamento e a flecha força? Vale um ângulo de 90 graus. Eles fazem um ângulo de 90 graus. Pelo enunciado, já sei que cosseno de 90 graus vale quanto? Zero, tá? Pelo enunciado. Então, o cosseno de 90 graus vale zero. Coloca lá. Cosseno de 90 vale zero. Quanto que dá a resposta? 100 que multiplica 10 dá 1000. 1000 que multiplica zero dá zero. Zero joules. Então, nesse caso, como você aplicou uma força que ela não está numa direção do deslocamento, você não realizou trabalho nenhum, porque a tua força ela está perpendicular ao deslocamento. Beleza? Exemplo 4, slide 21. É o mesmo enunciado novamente. Calcule o trabalho realizado pela força F na figura abaixo, sabendo que o módulo da força vale 100 newtons e que o módulo do deslocamento vale 10 metros. Só que olha só, agora eu tenho um deslocamento ainda na horizontal, só que a minha força está na diagonal. A minha força faz um ângulo de 60 graus com o deslocamento. Quanto que vale o trabalho nesse caso aqui? Vamos lá então, vamos aplicar aqui a formulinha. Trabalho vai ser igual ao quê? F, módulo da força, vale quanto? 100, ainda continua sendo 100. 100, que multiplica módulo do deslocamento, que vale quanto? 10. Repito o meu 10 aqui. Que multiplica cosseno do ângulo entre os dois. Pelo enunciado, já sei que cosseno de 60 vale quanto? 0,5. Coloco lá, então, 0,5. Está no enunciado isso daqui. Então, 100 vezes 10, 1000. 1000 que multiplica 0,5, isso vai dar 500. 500 joules. Então, a gente conseguiu aprender, né, através de 4 exemplos, como que a gente consegue aplicar a fórmula do trabalho. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Não esqueçam de preencher o questionário. Boa semana. Um abraço a todos.